De onde vem o preconceito com o cinema nacional? Sociocrônica. Bora lá? Então vamos. Com o avanço dos streamings, nunca antes o cinema nacional esteve tão disponível a todo mundo. Mesmo assim, não é raro ver por aí a frase: "Não gosto de filme brasileiro", o que é curioso, em especial quando mensuramos o tamanho continental do país e conhecemos sua alquebrada história cinematográfica. Então, de onde vem esse preconceito? Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura nacional. Conta-se que ao voltar de uma viagem, o italiano Afonso Secreto ligou sua recém-comprada câmera de filmar e gravou a Baía de Guanabara, exatamente no dia 19 de junho de 1898. Dia do cinema brasileiro. Não existe Um dos nenhum dias. registro disso e ninguém sabe se realmente aconteceu, mas a data virou o Dia do Cinema Brasileiro. Só isso já revela uma tática clássica do Brasil, a criação de uma fábula para se registrar algo sério. Porém, a escolha de uma data que não se pode provar anuncia algo recorrente por aqui. Primeiro, o cinema brasileiro surge como documental. Depois, o que parece importar é a filmagem, a produção e não a distribuição. Não à toa, muitos dos verdadeiros clássicos brasileiros sequer são conhecidos pelos próprios brasileiros. São premiados lá fora em festivais importantes e servem de inspiração para artistas estrangeiros, quando sequer foram vistos pelo público do Brasil. A exemplo de Limite, de 1930. David Bowie o escolheu como um dos seus 10 filmes preferidos e o longa virou referência mundial. Acho que isso tá mais a ver com o projeto da indústria da cultura mesmo. Né? Historicamente, realmente, o cinema brasileiro, quando a gente pega o cinema novo, o cinema marginal e tudo mais o cinema novo que o marginal, ele era realmente mais assistido fora, internacionalmente. O seu projeto de internacionalização era mais forte do que o projeto de público interno, de criação de público internamente. Mas, em seu tempo, Limite nem foi circulado, quase se perdeu diversas vezes e se tornou o único filme escrito e dirigido por Mário Peixoto. É, é, o filme ele teve até uma repercussão no que tange aos jornais. Se você for na hemeroteca digital, jogar Limite, você vai ver que houve uma repercussão, mesmo que pequena, digamos assim, da realização desse filme. Porque esse filme foi trazido à tona até mesmo antes do resultado, ou seja, no momento em que esse filme estava sendo realizado, como o primeiro filme sério brasileiro. Então você via nos jornais justamente esse tipo de notícia. O primeiro filme sério brasileiro está sendo realizado na Baía de Mangaratiba e tudo mais. Então, assim, houve uma repercussão. Mas esse negócio do... O Adorno fala muito sobre esse negócio de filmes leves e filmes sérios, né? E os filmes sérios, eles acabam ganhando, sobretudo no que tange as realizações nacionais do sul global, ou melhor, naquilo que é realizado fora do circuito americano. O filme sério, ele muitas vezes ele serve muito mais às demandas externas do que às demandas internas. Isso é um problema que a gente precisa corrigir, mas que está muito relacionado às contradições do próprio capitalismo mesmo, e da indústria da cultura, né? Que constrói um tipo de demanda específica que vai em torno a esse projeto de padronização do gosto. E, portanto, o que é padrão aos interesses nacionais vai ser o que vai ser distribuído. E aquilo que não é padrão, ou seja, aquilo que se pressupõe uma construção para além do padrão, vira nicho. E, sobretudo, vira nicho para os interesses externos, para demonstrar que o Brasil faz cinema bom, sabe? Para demonstrar que o cinema nacional, e aqui o nacional eu digo, vamos pegar qualquer outra nação, faz cinema de qualidade. Então, exporta-se aquele cinema dito de qualidade, aquele dito cinema sério, e dentro do território se constrói uma demanda específica a partir do projeto de padronização do gosto. Apesar de
Entretanto, o que fica para a história são esses filmes específicos que não necessariamente eles angariaram público naquele momento histórico, mas que conseguem, de certa forma, perdurar na história pela sua construção específica naquele tempo. A sua construção com a linguagem, a construção específica com o tempo, com a geografia, com os interesses nacionais, sabe? Então são esses filmes que perduram na história de alguma forma, ou seja, que são lembrados em relação àqueles, inclusive, que conseguiram angariar grande público. Todas as suas técnicas avançadas. É claro que em alguns momentos os filmes que conseguem angariar grandes públicos também conseguem perdurar na história, tá? Para o cinema em geral. Para completar, entre 1910 e 1930, o cinema hollywoodiano dominou o mercado mundial, em especial o Brasil. Entre 1910 e 1930, o cinema hollywoodiano dominou o mercado mundial, em especial o Brasil. Sim, Hollywood dominou o mercado internacional de 10 a 30. Entretanto, nesse momento histórico, ainda havia uma competição. O que eu quero dizer com isso? Hollywood era o grande centro de produção cinematográfica, mas junto a ele ainda havia a UFA na Alemanha, havia a produção, inclusive épica, na Itália, havia a produção francesa, havia a produção do Reino Unido, que era um pouquinho menos do que essas, mas estava lá. Havia o Japão. Então, assim, havia uma indústria de produção cinematográfica forte, consolidada, sobretudo na Europa, que competia em algum grau, na Dinamarca, que competia em algum grau com Hollywood, tá? E isso vai se tornar menos competitivo, sobretudo no cenário do pós-Segunda Guerra Mundial. Aí o negócio descamba real. Porque, enfim, a Europa a Europa foi palco da Segunda Guerra Mundial, as indústrias de cinema desses países foram destruídas, a demanda permanece, né? Porque, enfim, a gente sabe que o cinema ele nem sempre foi caro como hoje, era um lazer barato. E, portanto, mesmo em momentos de crise, o cinema sempre foi usado para escapar da realidade social, certo? E Hollywood sempre chegou para atender esse desejo construído, né? Esse desejo que não está posto na sociedade, mas foi construído pela guerra, por exemplo, né? E aí Hollywood constrói esse gosto, ou seja, o capitalismo constrói esse gosto, as relações internacionais constroem esse gosto, e o Hollywood mesmo vai lá e atende esse desejo. Saca? A indústria da cultura vai lá, ela mesma atendeu os desejos que o próprio sistema criou. Então veja, a indústria de cinema europeia é destruída, mas a demanda permanece, porque esses países faziam cinema. Então as pessoas ainda continuam querendo assistir cinema. Só que os Estados Unidos que vai atender essa demanda. Sobretudo em relação à doutrina Monroe, né? Então todo aquele plano de recuperação econômica dos países em guerra, que foram derrotados, que foram palco da guerra, melhor dizendo. Então esse plano de recuperação econômica tinha como base de retorno aos Estados Unidos a exportação dos filmes americanos. Então olha só, vou recuperar a indústria de vocês. E aqui quando eu digo indústria não é necessariamente só a indústria de cinema, é a indústria como um todo. Vamos recuperar economicamente o país, mas em compensação, eu quero que haja a exportação dos meus filmes. Então o filme americano tem que entrar aí, beleza? Essa é a contrapartida que eu quero. E por que essa é a contrapartida? Ideologia, gente. O cinema historicamente foi e é uma ferramenta de exportação de ideologia. Sempre foi. E por que era importante para os Estados Unidos ter no cinema uma ferramenta de exportação de ideologia nesse momento histórico? Primeiro, claro, para crescer hegemonicamente uma indústria como Hollywood e se tornar hegemônica globalmente, mas sobretudo porque nesse momento histórico nós estamos vendo a crescente do que a gente chama de Guerra Fria. Então havia o medo do comunismo que vinha do leste na Europa. E lá os europeus já olhavam para a União Soviética e opa, ali, tá rolando uma parada ali. Os trabalhadores estão ganhando direitos. Estão ganhando coisas que a gente não tem. Então, para frear esse avanço que vem do leste, Hollywood chega como ideologia. Saca? Pois os filmes entraram.
surge o estado do bem-estar social, essas coisas assim na Europa, né? Estavam sem taxas alfandegárias. Enquanto a Europa se destruía com a Primeira Guerra Mundial e o cinema francês, antes poderoso, Veja, então a gente tá falando aqui desse momento histórico de 10 a 30, o que eu falei agora foi da pós-segunda, né? Mas esse momento de 10 a 30 nós tivemos ainda a Primeira Guerra Mundial, então esses mesmos países também foram palco. Mas a década de 20 ainda consolidava uma indústria forte na Europa, tá? se viu abalado, os brasileiros se acostumaram com filmes legendados. Assim, os filmes produzidos aqui se tornaram regionais, reduzidos a seus circuitos de origem. Além disso, diferente do que muitos pensam, todo filme possui sim uma ideologia por trás, e o imaginário coletivo brasileiro assimilou depressa a ficção estadunidense. É aquilo que eu acabei de falar, né? Para os Estados Unidos, o cinema, para além de uma indústria forte que angaria, portanto, retorno financeiro para o país, enfim, a balança comercial do cinema nos Estados Unidos é desleal frente ao mundo, né? Então, o tanto que os Estados Unidos importa de produções internacionais e o tanto que ele exporta é desleal. É completamente desleal. Os Estados Unidos compete deslealmente no cenário internacional sobre cinema. Mas, para além disso, o cinema é uma ferramenta de exportação de ideologia. Assim o foi no pós-Segunda Guerra Mundial e assim o é no sul global e no Brasil. Então nós nos adaptamos a assistir filmes legendados, como bem disse aqui o Sociocrônica, mas para além disso, nós transformamos o cinema nacional em gênero. Transformamos o cinema nacional em gênero. E o cinema americano é mais nacional do que o cinema brasileiro pra gente. Percebe? E passou a se cansar do tom de documentário das obras nacionais, uma vez que elas às vezes só reproduziam realidades do momento, como São Paulo, Sinfonia da Metrópole, em 1927, ou notícias de jornais como O Crime da Mala, de Francisco Serrador, em 1908. Disso, Gente, vocês estão aí, porque a última mensagem que eu recebi que tá travando muito. E depois pararam de falar. Eu quero saber se vocês estão aí. Só manda aí, só pra eu saber. dois novos fatores vão perdurar no cenário: a falta de conexão com nossas próprias realidades e a presença e manipulação esmagadora de ideologias estrangeiras, que logo se tornarão nossas maiores e duradouras referências. Por essas décadas, o Brasil ainda era um país sustentado sobre economias rurais, ou seja, todo o material tinha que ser exportado, o que custava caro e precisava de retorno imediato. Então, quando os filmes se tornaram falados, musicais foram a melhor opção, devido à mecânica rudimentar que havia de sincronizar os sons. No início, esses filmes cantados fizeram um enorme sucesso, como O Ébrio, em 1946, dirigido por Gilda de Abreu, que desbancou e O Vento Levou, com seus 8 milhões de espectadores. Claro que com o tempo, aquilo naturalmente Assim, ele cita uma questão aqui brasileira, mas essa foi uma tendência normal no mundo, na verdade, né? Essa foi uma tendência normal no mundo. Os musicais, nesse momento que o som chega. É claro que, sobretudo nesse momento histórico, onde a gente precisava importar todo o processo técnico para o Brasil, à medida que, de fato, nós éramos um país que nossa produção econômica ela era mais voltada para o rural, no cinema as coisas chegam um pouquinho mais tarde aqui, de certa forma, né? Então, se Hollywood se aproveita muito do musical ali na década de 30, pra gente isso chegou um pouquinho mais tarde, né? se tornou um gênero de fato, com uma leva de filmes semelhantes. Mas a crítica nacional começou a apelidá-los de chanchada. Ó, apareceu no chat aí pra vocês e pra vocês no YouTube que vão estar escutando esse vídeo. Introdução ao cinema com inscrições abertas nesse momento. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre cinema, vem um pouquinho aqui comigo, chega aqui comigo. 2 aulas novas todos os meses. Já adicionei aula sobre melodrama, já está disponível lá na plataforma. E em breve adicionarei a aula sobre a teoria do olhar no cinema. Portanto, vamos conversar bastante sobre voyeurismo, beleza?
Então vem fazer parte da Introdução ao Cinema. Vocês estão aí no chat, já tem aí o link para vocês, mas caso vocês queiram entrar mesmo, joga aí, exclamação IAC. E você que tá aí no YouTube, vai aqui na descrição do vídeo que tem lá o link pro Introdução ao Cinema. Vem fazer parte. Literalmente da palavra chancho, que significa porcaria em espanhol, porque enxergava os filmes como besteiras entremeadas com trechos longos de música e dança. Curiosamente, a palavra pegou e até hoje serve de classificação na história do cinema brasileiro, mesmo que muitos filmes desse momento sejam ótimos, como Carnaval no Fogo e suas primeiras cenas de ação do cinema brasileiro, ou as produções elaboradas de Carlos Manga e seu premiado O Homem do Sputnik, de 1959, visto por 15 milhões de pessoas. Ou seja, 15 milhões, gente, de pessoas no Brasil. E veja, nós estamos falando de um momento histórico de 1950, gente. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia de que a gente tinha uma construção de público? Vocês têm ideia disso? Porque veja, o que eu tô falando... olha, presta atenção no que eu tô falando aqui pra vocês. E como, historicamente, o projeto de construção ideológica da indústria cultura americana se embriou aqui no Brasil de maneira muito forte, sobretudo a partir da década de 80. É claro que, como trouxe o Sociocrônica aqui, isso é um processo histórico, essa construção de ideologia aqui a partir dos Estados Unidos, que vem desde a década de 10. Mas a gente conseguiu construir uma indústria por aqui, que foi destruída. Mas vocês reparam que hoje nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes? E mais do que isso, um país de 200 milhões de habitantes onde, hoje, a sua maioria se concentra nas cidades. E, portanto, sua maioria se concentra nas cidades, o que se confere como mais gente para ser demanda para cinema. Vocês têm ideia disso? E aqui em 1959 nós estamos falando de um país de menos de 100 milhões de habitantes. Menos de 100 milhões de habitantes. Vocês lembram da musiquinha da Copa do Mundo de 70, né? 90 milhões em ação. Então, era um país de 90 milhões de habitantes, onde grande parte dessa população ainda se concentrava no campo. Estou falando da década de 70, aqui a gente está em 59, que é ainda antes. E, portanto, não se apresentava como uma demanda consolidada para cinema, e ainda assim, 15 milhões de espectadores para O Homem do Sputnik. Ainda assim. Vocês percebem? É claro que aqui a gente tem uma série de fatores. Primeiro, o cinema era muito mais barato. Segundo, havia uma indústria minimamente consolidada que construiu um padrão, né? Por mais que seja esse padrão do musical e tudo mais, as chanchadas se consolidaram como um padrão. Ainda que, como dizem os cinemanovistas, um padrão que de certa forma importa a realizações estrangeiras e, portanto, imperialistas. Mas a gente conseguiu consolidar um padrão. Padrão esse que levou 15 milhões de brasileiros para assistir a um filme, num momento histórico onde havia menos de 90 milhões de habitantes no Brasil, e onde grande parte dessa população ainda se concentrava no campo. E que, portanto, não era, teoricamente, uma demanda consolidada para cinema, que se apresentava de maneira mais evidente nas cidades. Então, assim, basicamente todo mundo foi assistir. Todo mundo que é demanda para cinema foi assistir. Percebe? É muita gente. É muita gente. Surge uma crítica que não exalta a própria cultura brasileira, mas debocha de suas tentativas. Aí o Brasp 74 falou, em 1959 a população era de 80 milhões de habitantes. Pois é, 80 milhões de habitantes. Aí depois vocês fazem a pesquisa. Eu sou geógrafo, mas eu não tenho aqui na cabeça agora. Faça uma pesquisa aí de qual era a proporção da população no campo e a proporção de população nas cidades.
Faça essa pesquisa. Para vocês verem quanto de população de cidade, que teoricamente é demanda para cinema nesse momento histórico, estaria destinada para o cinema brasileiro, pra gente ver quantas pessoas de 15 milhões, quantas que foram ao cinema. Nessa proporção. Bizarro, né? Vem raid aí? Opa, tio João, né? Tio João mandando raid pra cá. Muito obrigado, tio João. Se ela vier mesmo. Muito feliz. Mais uma vez, tio João. Maravilhoso, maravilhoso. E é alienada da noção realística de uma falta de estrutura. Diversas chanchadas eram independentes, mas suas bilheterias provaram aos empresários do Brasil que havia sim gente disposta a pagar por cinema. Poucos não foram os estúdios que surgiram com ótimas produções, como a Cinédia, que lançou... Muito obrigado, tio João, pela raid. Chegou a galera. Muito obrigado, o bonde dos maoístas, os maoístas loucos chegaram. Muito obrigado, João. Mais uma vez, acho que é a terceira ou quarta vez que o João manda pra cá. Muito obrigado. E, gente, galera que chegou aqui, já segue aqui embaixo. Segue aqui embaixo pra receber a notificação das lives que a gente faz. Aqui, ó, a gente tá com uma metinha ali do lado, de bater os 20 inscrições aqui hoje. Então, se vocês tiverem Amazon Prime, puderem ajudar o projeto de lives aqui, falar sobre cinema de uma maneira com um viés marxista, deixa aqui a sua inscrição, seu sub. Vamos lá, estamos falando sobre cinema brasileiro, tá bom, gente? Cinema brasileiro. Lançou Carmen Miranda, ou A Atlântida, no Rio de Janeiro, com o Grande Otelo e Oscarito. Mas é a Vera Cruz, em São Bernardo, São Paulo, que nos dá um vislumbre de outro problema crônico nacional. Fundada pelo produtor Franco Zampari. Aqui a gente tem uma perspectiva justamente dessa migração italiana. Então a Vera Cruz ela se forma pelos migrantes italianos. E o industrial Francisco Matarazzo, em 1949, o estúdio contou com o investimento de 7,5 milhões de cruzeiros e importou técnicos de 25 nacionalidades, incluindo o indicado ao Oscar por melhor montagem, Oswald Henfeld Richter. Contudo, esses técnicos operavam num ritmo diferente do mercado nacional, não conheciam nossa cultura e, portanto, não sabiam atingir o público. Oswald chegou a cortar várias cenas de Mazzaropi, porque não entendia o humor dele. Para piorar, os gastos com as produções eram exorbitantes e sem planejamento. Depois de meros 5 anos na ativa e 22 longas, a Vera Cruz vendeu os direitos que possuía e fechou em 1954. A Vera Cruz ela foi uma empresa megalômana de produção cinematográfica no Brasil, de escalas grandiosas, mas que durou só 5 anos. Mas para além das causas que o Sociocrônica citou aqui, do fim da Vera Cruz, porque parece assim, pelo que ele disse, parece que são questões muito individuais, né? Então a Vera Cruz fechou porque os trabalhadores importados, estrangeiros, eles cortavam coisas que eram muito brasileiras, e as pessoas que não entendiam muito bem o humor do Mazzaropi. Parece que é muito individual as causas, né? Mas não, assim, havia uma... Ainda que o cinema brasileiro estivesse construindo um público nacional, ainda que o cinema brasileiro estivesse construindo, portanto, uma demanda para os seus filmes e tudo mais, ainda assim, o cinema brasileiro era refém do estrangeirismo, era refém do imperialismo. Tá? Por que eu digo isso? Porque, ainda que a Vera Cruz produzisse os seus filmes, a distribuição dos filmes era feita sobretudo pela Paramount. Ou seja, por uma empresa americana. Mais do que isso, os lucros desses filmes eram 40... se eu não me engano, a porcentagem é essa, mas é muito próximo disso, tá? Se não for exatamente isso, mas 40% do valor do lucro que esses filmes brasileiros ganhavam, filmes produzidos pela Vera Cruz, ganhavam, 40% ia para o distribuidor esse americano, Paramount.
Então veja, 60% desse lucro ficava com a Vera Cruz. Sabe? Então a empresa, claro, ela produzia a parada, ela que pagava os custos, ela pagava isso, pagava aquilo, e 40% ia pro distribuidor esse estrangeiro. Então, é claro que uma empresa como essa, que produzia uma larga escala, que produzia em escalas grandes, eram produções pomposas, não conseguiu suportar. Ela ainda conseguiu lançar O Cangaceiro, em 1953, o primeiro filme brasileiro a vencer no Festival de Cannes e sua única boa bilheteria, com US$ 1,5 milhão só no Brasil. Porém, o estúdio carecia de distribuição e ficou com 500 mil, enquanto o resto foi para a Columbia Pictures, sendo, ironicamente, a maior bilheteria dela naquela década. De Perfeito? Percebe? É Columbia, não era Paramount, falei errado, mas é isso aí. novo, temos a carência de um sistema de distribuição e filmes com quem o público não se identifica, sendo O Cangaceiro, que se passa no Nordeste, a exceção. Vale ressaltar que essas grandes produções vieram de homens de famílias ricas, o que pode até explicar a péssima administração e falta de sintonia com o povo brasileiro. Para comparar, Jack Warner e Louis Mayer, que ergueram a Warner Bros. E a MGM, vinham de origens pobres e eram mais afeitos à realidade do empreendimento artístico. Em 1950 também, Sei não. a televisão já era uma realidade em alguns locais, e não podemos esquecer que o mundo havia acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial e estava mergulhado na Guerra Fria e suas delirantes ameaças de uma dominação comunista. Então, o cinema quase desapareceu e voltou a ser regional. Temos em 1955 Lindo. Se vocês ainda não assistiram Rio 40 Graus, assistam, porque isso aqui é uma pérola. Isso aqui é uma pérola do cinema nacional. Rio 40 Graus. o clássico Rio 40 Graus, de Nelson Pereira, e sua leva de cineastas que ironizavam as tentativas brasileiras de imitar Hollywood. Ou Glauber Rocha, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, filme preferido do diretor vencedor do Oscar por Parasita em 2020. Esse cinema novo é Dane-se, né? mais experimental e crítico, mas até isso é finalmente sufocado com a ascensão da ditadura em 1964 e que vai durar 20 anos. Assim, o cinema novo, ele teve esse... O problema do cinema novo é isso. Ele surge ali no final da década de 50 e em 64 já temos o golpe, né? Então, assim, o cinema novo não acaba pós-golpe, mas ele começa a se manipular, né? Em razão da ditadura. Embora as sequelas, claro, passem disso. Embrafilme. A gente fala o tempo inteiro dessa aqui, né? O tempo inteiro estamos falando dessa Embrafilme. Vai começar! Vamos lá! Embora as sequelas, claro, passem disso. Em 1969 é criado a Embrafilme, mas ela é feita para atender o Estado. A censura se instaura com o Ato Institucional número 5. Com isso, os cinemas perdem público, mas precisam sobreviver e apelam para longas com conteúdo erótico feminino. É quando surgem as famosas pornochanchadas, e a última pá de preconceito é jogada sobre o cinema brasileiro, que ganha fama de só ter mulher pelada, palavrões e sacanagens. É até irônico que no auge da ditadura militar, o cinema seja preenchido por películas sensuais. Surgem inclusive filmes com a intenção de educar e entreter somente os homens. As mulheres deviam ficar em casa. Desse período, Vamos lá.
Vamos por parte aqui. Vamos por parte, tá? A Embrafilme. Vamos primeiro falar da Embrafilme, pra depois falar desse negócio aqui que ele falou da pornô chanchada. A Embrafilme foi uma empresa brasileira de cinema que, sim, foi construída para atender aos interesses do Estado, mas isso não é um problema, especificamente. O problema é que a empresa brasileira de cinema, como uma ferramenta desse Estado, está atendendo aos interesses de um Estado militar, de extrema-direita. O problema está aqui. Não na empresa atender os direitos do Estado. Se esse Estado estivesse atendendo aos interesses dos trabalhadores, beleza, sabe? Então, sim, nós precisamos lutar por uma Embrafilme. Não pela Embrafilme tal como ela foi. Mas ainda assim, a Embrafilme, como ela foi, trouxe coisas maravilhosas para o cinema brasileiro. A gente precisa dizer isso. Vocês conseguem conceber essa ideia? Como eu estou separando a questão aqui? A empresa brasileira de cinema, a Embrafilme, ela era uma empresa criada pelo governo militar e, portanto, era uma ferramenta de uso desse Estado. Isso não significa dizer que não precisamos e não devemos lutar por uma empresa tal como a Embrafilme. Não como ela foi, mas como nós podemos construí-la. Só que agora pelos interesses do trabalhador. Ainda assim, sendo uma empresa que fomenta o cinema nacional de maneira direta, fomenta de verdade, não é Ancine não, tá, gente? Que a Ancine eu já falei pra vocês. A Ancine, ela é tão somente... A Ancine é tão somente uma reguladora da transferência de impostos, gente. Tô falando assim, é claro que ela trabalha muito mais além disso, mas, sabe? Ela regulamenta essas transferências. Cria as matrizes, etc. O que vai ser os editais e tudo mais, né? Mas para além disso, não. Então veja, a Embrafilme atendia os interesses específicos do Estado? Sim. Do Estado militar? Sim. Mas é curioso que boa parte do cinema novo foi financiado pela Embrafilme. A Embrafilme financiou boa parte do cinema novo. Alguns filmes do cinema novo. Roberto Faria foi presidente da Embrafilme. Roberto Faria, que foi um cineasta do cinema novo. Percebe o que eu tô falando aqui? Então havia uma contradição exposta aqui. Porque, veja, os próprios militares concebiam a ideia, porque assim, a Embrafilme foi criada com interesses ufanistas. Ou seja, de crescimento da indústria nacional com interesses ufanistas, ou seja, atender às burguesias nacionais. Entretanto, esses mesmos interesses também precisavam ser atendidos através de uma maneira como o mercado externo olha para o Brasil. Mas que filme produzido no Brasil era exportado? Quais eram os filmes brasileiros que eram exportados? Eram os filmes do cinema novo, gente. Eram os filmes do cinema novo. Então sim, o cinema novo ele foi financiado justamente para atender esse mercado internacional. Porque quem ia lá para fora eram os filmes do Glauber Rocha. Quem ia lá pra fora? Os filmes do Nelson Pereira dos Santos. Sabe? Esse negócio de chamar de novo algo que tá velho é manjado. Choque de cultura. Segundo, vamos voltar aqui pra gente entender essa parada do pornô chanchada. Vamos voltar aqui. E apelam para longas com conteúdo erótico feminino. É quando surgem as famosas pornochanchadas e a última pá de preconceito é jogada sobre o cinema brasileiro, que ganha fama de só ter mulher pelada, palavrões e sacanagens. É até irônico que no auge da ditadura militar... Veja, de fato, essa ideia de que o cinema brasileiro ele produz somente sacanagem foi construída no Brasil. Mas esse imaginário de que o cinema brasileiro só produz isso
não foi construído aqui em 1980, não foi construído em 1970, isso foi construído a partir da década de 90. A partir da década de 90, gente. Isso é importante que se diga. Gente, a pornochanchada era assistida pelo brasileiro. Então, por que será? Por que será? Por que será que esse discurso de que o cinema brasileiro só produz sacanagem surge se as pessoas assistiam? Não, o cinema brasileiro é muito ruim porque só tem sacanagem. As pessoas já assistiam, então logo, esse discurso não surge aqui. Não surge na década de 80, não surge na década de 70. Esse discurso surge a partir da década de 90. A partir da década de 90, gente. A pornochanchada angariava muito público. E tinha uma escala de produção enorme. Sobretudo na Boca do Lixo, em São Paulo. Ali no bairro da Luz. Era papo de fazer um filme em 2 semanas, na semana seguinte ia ter outro em produção. Era uma escala bizarra de produção. E esses filmes da Boca do Lixo não eram financiados pela Embrafilme, mas a Embrafilme seguiu um pouco a lógica também da produção das pornochanchadas, tá? Mas as pessoas assistiam muito esse tipo de filme. Muito, muito, muito. Por que nesse momento histórico as pessoas assistiam e hoje as pessoas ficam falando que o cinema brasileiro é ruim porque tem promiscuidade, porque tem sacanagem, porque tem isso, tem aquilo? Por que será? Gente, projeto ideológico. Projeto ideológico. A gente tem, a partir da década de 80, um projeto de desmonte da indústria brasileira de cinema. Projeto de desmonte. Como isso acontece? A gente já discutiu tantas vezes isso aqui, né? Já tem corte lá no YouTube sobre isso, já tem tudo. Mas como é que isso acontece? A partir da década de 80, com o fim da ditadura militar, começa a se importar para o Brasil, e não só para o Brasil, mas na América Latina como um todo, um laboratório das experiências neoliberais, que começa ali no Chile, mas que também vem para o Brasil. Junto com esse projeto neoliberal, o que surge? Ora, não dá para ter uma empresa brasileira de cinema. Por quê? Porque o Estado não sabe fazer, o Estado tem corrupção, a Embrafilme tem corrupção, tem clientelismo, tem isso, tem aquilo e o outro. Tinha isso tudo na Embrafilme? Tinha, claro que tinha. Afinal, a Embrafilme ela não superou o modo de produção capitalista, porque era uma empresa da ditadura militar. Não superou as contradições da propriedade privada. Não superou. Afinal, a corrupção é privada, né, gente? A gente já sabe disso. Não superou esse esquema. Então tinha isso tudo, claro que tinha. Mas é aquilo, é de exclusividade do Estado? Claro que não. Por quê? Porque a corrupção é privada, como a gente já disse. Agora, esse mesmo neoliberalismo que foi introduzido aqui reproduz esse discurso que vai pouco a pouco sucateando politicamente a Embrafilme. Até que na década de 90 ela é extinta. Porque, ora, ela tá vendo? Ela não consegue mais atuar. Tá toda em frangalhos. Claro que tá em frangalhos. Foi sequelada. Foi sucateada durante todo esse processo. E é a partir desse discurso que surge com esse projeto neoliberal, começa a se introduzir nas pessoas que o cinema brasileiro só faz porcaria, só faz promiscuidade, só faz sacanagem, etc e tal. Pra quê? Pra que esses discursos começam a surgir? Ora, gente, o cinema brasileiro já tinha construído demanda pro cinema brasileiro. Já tinha construído. A indústria do cinema brasileiro já tinha construído demanda. A Embrafilme construiu uma demanda pro cinema brasileiro. Só que quando ela é extinta, essa demanda continua aí. Que ela já tinha criado. Mas a demanda continua aí. Quem vai atender essa demanda? Os Estados Unidos. Mas para que atendesse essa demanda, precisava dizer que o cinema brasileiro era ruim. Aí começa a surgir esses discursinhos. Esse papinho. Que faz com que as pessoas abandonem o cinema brasileiro. O cinema brasileiro é ruim por causa da sacanagem, por causa disso, por aquilo, por aquilo outro. Que é filme para sociólogo também, porque é uma referência ao cinema novo. Aí sucateia para privatizar e começa a se introduzir um discurso ideológico nas pessoas para que as pessoas fossem assistir cinema americano. E a gente abandona o cinema brasileiro.
Então, gente, pra resumir, o cinema brasileiro sempre foi assistido na década de 70 e 80. Foi assistido. Havia uma construção de público interna para o cinema brasileiro, que foi destruída pelo projeto neoliberal que se instaura por aqui, sobretudo a partir da segunda metade da década de 80. Que junto a ele começa a surgir esses discursos ideológicos que o cinema brasileiro só produzia coisa de sacanagem. E o cinema brasileiro produzia sacanagem? Produzia. Não tô escondendo o jogo aqui não, produzia. Mas agora, esse cinema era assistido. E aí aquelas mesmas pessoas, seu pai, seu avô, vocês estão aí no chat, que antes iam ao cinema assistir pornô chanchada, hoje estão falando que o cinema brasileiro só faz sacanagem. Hoje falam que o cinema brasileiro só produz sacanagem. Mas tava lá assistindo. Saca? E, gente, é preciso ser dito. Há muito valor que a gente precisa resgatar nas pornochanchadas. Tanto em sua perspectiva estética, portanto, na realização dos filmes, quanto no projeto de criação de público. Há muito valor nas pornochanchadas. Há muita coisa boa que foi produzida por lá. Tanto naquilo que foi financiado pela Embrafilme, quanto pelaquilo que foi produzido na Boca do Lixo. Há muita coisa boa. Muita coisa boa. Significa que a gente não precisa olhar criticamente para a pornochanchada? Claro que não, a gente precisa olhar criticamente para a pornochanchada. Mas também isso não significa dizer abandoná-la, jogá-la ao léu, jogá-la no lixo, desprezá-la em nossa história. Porque fazer isso é dar braço pro imperialismo. Os dois braços de uma vez só. O cinema seja preenchido por películas sensuais. Surgem inclusive filmes com a intenção de educar e entreter somente os homens. As mulheres deviam ficar em casa. Sim, havia esse projeto, mas sobretudo a questão era assim: os homens iam aos cinemas e as mulheres assistiam às novelas. Né? É um projeto ideológico também. E por isso que a gente precisa olhar criticamente para esse momento histórico. Mas esse momento histórico ele não está inserido. E aqui é importante que a gente diga. Porque não é assim. As mulheres não ficavam em casa e os homens iam pra rua por causa da pornochanchada. Isso é histórico, né, gente? Não foi a pornochanchada que criou isso. Né? A gente precisa dizer isso. É preciso que se diga. Não foi a pornochanchada que fez esse projeto. A gente pode dizer que a pornochanchada agravou ou estabeleceu ainda mais, enfim. É uma marca, digamos, na história com relação a isso. Mas ela não criou isso. De fato, as mulheres ficavam em casa porque eram consideradas historicamente, não só nesse momento histórico, como aquelas que cuidavam do lar. Portanto, a elas havia os produtos criados pela televisão, novelas e tudo mais. Pois é, a pornochanchada não criou o patriarcado, né? E os cinemas iam pra rua e assistiam seus pornochanchadas. Desse período, vale mencionar Dona Flor e seus dois maridos em 1976, de Bruno Barreto, que atingiu o auge de 10,7 milhões de espectadores, sendo superado apenas em 2010 com Tropa de Elite 2, de José Padilha, esse já oriundo de uma nova leva apelidada de Favela Movies, depois do estrondoso sucesso mundial de Cidade de Deus. Veja, mais uma vez. Veja então, nós estamos falando de um filme, Tropa de Elite, que vai bater um filme da década de 70. 30 anos depois. 30 anos depois.
E aquilo que eu conversei com vocês. Estruturalmente, o cinema evoluiu nesses 30 anos. Há mais salas no Brasil. Mentira. Aqui eu falei uma mentira muito grande. Aqui eu falei uma mentira e que é uma contradição do cinema brasileiro. Desculpa. Olha só. O cinema brasileiro ele só voltou a ter mais salas do que na década de 70 no Brasil em 2012, se eu não me engano, ou 16. Vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia do que é isso? Vocês reparam essa parada? Que na década de 70 nós tínhamos mais salas de cinema que nos anos 2000. Porque havia um interesse por cinema maior. Pego na mentira por mim mesmo, né? Mas vocês reparam essa parada? Depois que veio na minha cabeça essa parada. Mas vocês percebem essa parada? Mentiroso! Ato falho, ato falho. Mas vocês reparam isso? Olha só. Olha só isso aqui que eu tô dizendo pra vocês. Pra vocês entenderem o que é o cinema brasileiro. Na década de 70, nós tínhamos mais salas de cinema do que na década de 2000. A gente ultrapassou o número de salas, se eu não me engano, em 2016. Vocês podem jogar no Google aí que essa informação existe. Pode jogar no Google que isso eu não tô mentindo. Agora, é a gente conceber a ideia de por que havia mais salas de cinema na década de 70 do que na década de 2000. Por quê? Porque o cinema brasileiro construiu público na década de 70. As pessoas tinham interesse por cinema brasileiro na década de 70, além de ser mais barato. Além de, a partir da década de 90, 2000 e tudo mais, a década de 80, sobretudo, a gente viver sob uma outra lógica do cinema de shopping. Os shopping centers começam a surgir e concentram as relações globais, as relações de consumo globais no local. Percebe? E o cinema foi se elitizando. Havia uma construção de público do cinema brasileiro na década de 70, somado ao fato de que o cinema foi se elitizando ao longo da história, sobretudo com a chegada do cinema de shopping. Mas veja, ainda assim nós estamos falando de um país que cresceu em sua população, que se urbanizou ainda mais e que ainda assim demorou mais de 30 anos para bater um sucesso da década de 70. Percebe? Enfim, chegamos nas comédias e na dominação dos estúdios Globo, que conseguem rivalizar com produções blockbusters, embora sejam taxadas de pastelão e forçadas demais. Conseguem rivalizar com os blockbusters é forte. É muito forte. É claro que assim, há uma hegemonia na produção da Globo Filmes frente às outras produções nacionais. Mas essa competição é nacional. O cinema nacional, independente de qual for, não consegue competir com o mercado externo. Se surge um filme a cada 2 anos brasileiro que consegue competir com o cinema americano, é muito. Enquanto o cinema americano é, sei lá, 20, 30 sucessos no ano, né? Acontece. Não, mas é mesmo assim, Rodrigo. O Rodrigo falou aqui, consegue rivalizar em território nacional. Eu sei que ele quis dizer em território nacional, mas mesmo em território nacional eles não conseguem competir. Porque é o que eu disse. Se surge um filme nacional que consegue rivalizar dentro do território nacional com o cinema americano, é muito. A cada 2 anos. Saca o que eu quero dizer? Enquanto o cinema americano é 10 sucessos pelo menos no ano. Percebe qual é a questão aqui? Então a gente rivaliza. Será que é uma rivalidade? Há uma rivalidade? O que eu tendo a acreditar, na verdade, é que a Globo Filmes consolida, de certa forma, uma hegemonia de produção nacional. Ou seja, se a gente for separar o cinema nacional do cinema estrangeiro, de fato o cinema da Globo Filmes é uma hegemonia. Mais que hegemonia, é até um oligopólio, é um monopólio de produção do cinema nacional.
Agora, dizer que a Globo Filmes, mesmo que nacionalmente, compete com o mercado externo, não é bem assim. É claro que há alguns filmes que chegam a competir, mas não é bem verdade. Sobretudo agora no cenário da pandemia, né? No pós-pandemia. Aí que o negócio fica doido. Aí que o negócio fica doido. Qual foi o filme que angariou público no Brasil no pós-pandemia? Gente, os filmes estão tudo indo pro streaming. O cinema brasileiro vai direto pro streaming agora. Não consegue sala de cinema. Não consegue sala de cinema. Que após mais de 100 anos consumindo, assistindo em casa e se comovendo pela ficção estadunidense, é óbvio que todo filme posterior será comparado com esse tipo de produção, se visto por um brasileiro comum, pois ele acompanhou Hollywood evoluir, enquanto o cinema nacional ganhou. Matou a família e foi ao cinema. Gente, olha o nome do filme. Vê se isso não é o título de filme que a gente precisa assistir. Existe um título melhor que esse? Matou a família e foi ao cinema? Porra, isso aqui é muito bom. Matou a família e foi ao cinema. Não só o título é bom, porque como o filme é muito bom também, tá? Ganhou Hollywood evoluir, enquanto o cinema nacional ganhou fama de marginal e sequer criou o cinema, deixa eu voltar aqui. pois ele é comparado com esse tipo de produção. Óbvio que todo filme posterior será comparado com esse tipo de produção, se visto por um brasileiro comum, pois ele acompanhou Hollywood evoluir, enquanto o cinema nacional ganhou fama de marginal e sequer criou estruturas decentes. Por quê? Acho que assim, o vídeo, ele tá muito... sabe, ele tá olhando lá a ponta do iceberg, sabe? Sabe quando você olha lá a ponta do iceberg? As consequências, mas cadê as causas? Cadê as causas? Sabe? Por que o cinema brasileiro não conseguiu evoluir? Digamos assim. É claro que o cinema brasileiro se desenvolveu ao longo da história. Mas por que ele não conseguiu evoluir tal como ele poderia, por exemplo, permanecendo com uma Embrafilme forte? Com uma indústria brasileira que defendesse a nossa cultura, nossos interesses? Imperialismo, gente. Imperialismo. A nossa indústria de cinema não tem investimentos, porque o discurso, Rodrigo, de não tem investimentos, ele é vazio também. Ele é vazio. Porque é isso, por exemplo, agora foi anunciado, depois do governo lá do Inominável, agora com Lula, foi anunciado 1 bilhão de investimento para produção cinematográfica. Mas, sabe, 1 bilhão. É talvez o que a gente nunca teve na história. Talvez o que a gente nunca teve na história. Mas vocês conseguem conceber a ideia de que 1 bilhão de reais é o preço de um filme da Marvel? Um. Então, assim, a gente até pode dizer que, ora, o investimento tá aí, 1 bilhão, beleza. Mas o que significa investimento? É investimento aonde? Como? Como ele vai ser feito? Porque veja, a produção, o investimento realizado pela Ancine é um investimento que é meio torto, né? Porque ele atende aos interesses do privado, do mercado privado. Porque você abate de imposto e você oferece a possibilidade que essa empresa use desse imposto para propaganda. Claro, essa empresa ela só vai oferecer a sua imagem para um filme, para publicidade, naquilo que lhe interessa. Ela não vai financiar um projeto que não lhe interessa. Porque ela quer botar a sua imagem naquele produto, né? Então veja, não é só não ter investimento. É claro que a gente precisa de mais investimento, tá? Não tô falando aqui que a gente não precisa de investimento, não. É claro que a gente precisa de mais investimento.
mas é muito mais de como investir também. Esse mais investimento que chegaria. É conceber a ideia, mais uma vez, de que a gente acabou com uma empresa brasileira de cinema em razão das políticas internacionais, em razão do imperialismo. Mais uma vez, gente, é o que eu disse até agora com vocês. Nós tínhamos uma empresa brasileira forte, que fomentava o cinema brasileiro de maneira direta, que financiou mais de 200 filmes nacionais, filmes com sucesso de público. E, portanto, havia retorno social e econômico. Uma empresa que, portanto, que trazia lucro, se é isso que o liberal gosta de trazer, né? Porque não precisa necessariamente. Se houver interesse, se houver retorno social, isso já é importante, já basta de alguma forma, né? Se a empresa se paga e ela traz retorno social, ótimo. Mas ela trazia lucro. A partir da segunda metade da década de 80, não, porque aí começa a entrar em processo de sucateamento também, né? A gente não vale a gente entrar nesse processo. Mas repara, mais de 200 filmes financiados, filmes de sucesso de público. E essa empresa vai embora, acaba. É extinta por esse projeto neoliberal. Então por que o cinema brasileiro não evolui, não se desenvolve? Por conta dos Estados Unidos, por conta das relações internacionais, por conta do imperialismo. Que chegou aqui e destruiu a produção interna. E não é só no Brasil, gente. Não é só no Brasil. A gente tá falando de Brasil porque o nosso vídeo é sobre cinema brasileiro, mas isso não é só no Brasil. Para que Hollywood se consolidasse internacionalmente como uma produção cinematográfica hegemônica, ele precisou disso. Aí vai vir liberal aqui nos comentários no vídeo no YouTube falar: ah, é tudo culpa dos Estados Unidos. É porque os Estados Unidos produzem o que as pessoas querem assistir. Pô, pelo amor de Deus. Quando você fala isso, parece que só os Estados Unidos sabem fazer cinema no mundo. É muito curioso que só um lugar no mundo saiba se fazer cinema. Só um lugar no mundo tem o conhecimento geral de produção cinematográfica no mundo. Não só cinematográfica, como cultural, né? A indústria da cultura. Só eles sabem fazer. Porque ele atende aos desejos das pessoas, os desejos reprimidos. Eu nasci, chorei e pedi um filme da Marvel. Foi assim que aconteceu. Nasci, chorei e pedi filme da Marvel. Nós nascemos, reproduzimos, pedimos filmes da Marvel e morremos. É assim que funciona. As demandas são naturais. Gente, pelo amor. Pelo amor. Isso é uma construção. Os Estados Unidos se consolidou a partir das suas relações imperialistas e, portanto, a dominação bancária, econômica, militar. A força da sua indústria da cultura. Exportando ideologia. E a partir disso, destruindo os cinemas nacionais, as indústrias nacionais. A gente reagiu ao Ariano Suassuna recentemente, e a gente falou um pouco sobre a questão da China e da Índia lá. Por que a China e a Índia continuam tendo uma indústria forte? Primeiro que são dois países que conseguem angariar consigo um poderio militar interessante, né? Bomba atômica. Aí a gente falando aí do Oppenheimer. Bomba atômica. Então, assim, os Estados Unidos querer entrar lá militarmente para levar a democracia, não vai rolar. Vocês percebem? Então, o caminho militar não é possível na China e na Índia. Agora a gente tem que ir para o caminho ideológico, o caminho cultural. É possível? Nesses dois países? Nós temos dois países com indústrias de cinema forte. Ele não consegue entrar nesses dois países.
tentam constantemente, mas não conseguem. Não conseguem. O Brasil se apresentou nesse momento aqui como um país frágil frente às relações imperialistas. É difícil imaginar o cinema como desvinculado de política e como o produto que ele realmente é no capitalismo. Mas foi o que os Estados Unidos fez no início do século XX para superar sua maior concorrente, a França. Não à toa, o Acordo Franco-Americano negociou o perdão da dívida francesa em troca do quase abandono de cotas de importação dos filmes estadunidenses, É o que a gente falou agora há pouco com relação à Segunda Guerra Mundial, né? Então, a França foi um dos palcos da Segunda Guerra Mundial, a sua indústria ficou enfraquecida, e em troca desse plano de recuperação econômica da França e dos países europeus no pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos exportou filmes para esses países. E, por consequência, exportou ideologia. Exportou ideologia por quê? Porque havia uma crescente da União Soviética que poderia crescer em direção ao oeste na Europa e, portanto, o medo do comunismo, né? Então, os Estados Unidos investe nesses países como plano de recuperação econômica e, por consequência, exporta ideologia para que, enfim, olha só, a nossa ideologia é melhor a gente continuar aqui do que está acontecendo lá. Surge também na Europa os planos de bem-estar social, né? E tudo, etc e tal, enfim. Então, não é à toa, por exemplo, que se a gente for pegar o cinema francês da década de 40 e tudo mais, nesse pós-Segunda Guerra Mundial, a gente pegar a galera aí da carreira do cinema, François Truffaut, Godard, Rivet, essa galerinha se formou enquanto cinéfilos assistindo filme americano, gente. Assistindo filme hollywoodiano. Não à toa também o tal do estilo, fenômeno americano chamado cinema noir ganha esse nome. Por quê? Porque esse nome surge na França, não nos Estados Unidos. Saca? Porque esses filmes americanos, eles entram, assim, como um tsunami na França. Como um tsunami na França. Errando de vez o cinema francês em um ano. Então, a França criou o Centro Nacional do Cinema, que obriga todos os que se beneficiam da difusão de obras audiovisuais a contribuir em impostos para a criação de obras nacionais, desde televisão e streams até o ingresso de cinema. A decisão, obviamente, desagradou milhões, mas só assim garante quase 1 bilhão de euros para a produção de filmes próprios que vão do terror ao drama e para todos os públicos. É um sistema regulamentado e baseado em relações que tem interesse em fazer com que esse setor seja economicamente forte. Claro que há confrontos, nem todos estão de acordo quanto à partilha do bolo. Há visões diferentes do cinema, mas no fim das contas, todos têm orgulho de dizer, sim, a cultura é uma coisa à parte, não é um produto como os outros, afirmou Nathalie Serdan em 2015, diretora de cinema francesa. Do mesmo modo aqui, o fato de certos filmes serem patrocinados pelo governo incomoda. Particularmente, vou até voltar aqui para falar sobre isso, né? Particularmente não acredito nesse projeto francês aqui, tá? É claro que, enfim, trouxe resultados e tudo mais, mas esses resultados eles são tão somente mitigações do problema do capitalismo, certo? Ou seja, é um projeto em uma escala um pouquinho maior, digamos assim, do que a escala de produção da Ancine, de abater de imposto para a realização da produção cinematográfica francesa. Mas os resultados não são lá grandes coisas, né? Porque ele mitiga os problemas, ele não resolve os problemas. Saca? Qual é a questão? De cinema francesa. Do mesmo modo aqui, o fato de certos filmes serem patrocinados pelo governo incomoda algumas pessoas, ainda que os valores sejam bem menores em comparação com outros lugares. O cinema brasileiro também não é um gênero, como a comédia e o suspense, e qualquer generalização é inválida. Gente, aqui no Brasil a gente tem muito, por exemplo, um apoio ao governo do estado de São Paulo, sei lá,
E a gente tem subsídios, né, gente? E isso tem lá nos Estados Unidos também. Vai lá nos Estados Unidos, vê lá os créditos se não tem subsídio dos lugares. Tá? De cada um dos estados que subsidiam a produção cinematográfica desses países. Então, porra. Sabe? Esse papinho liberal. Qualquer preconceito, ele foi cuidadosamente construído no decorrer de décadas. E temos uma indústria cinematográfica que precisa levar nossos filmes por esse Brasil gigante afora. Contudo, se ele consegue ser tão bem reconhecido no exterior, o que impede de ser elogiado aqui também? Bom, lançou a pergunta e não respondeu a pergunta, né? Mas o motivo a gente já sabe. A gente discutiu durante o vídeo. Imperialismo, gente. O imperialismo reproduz ideologia, replica esses discursos de que o cinema brasileiro só faz porcaria de putaria, favela e violência. As pessoas acreditam e atendem a demanda do cinema internacional. É isso. Tchau, tchau, gente.